Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Na semana passada eu estive em Brasília, a convite da Abramilho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo, participando do terceiro grande congresso da Abramilho. Um congresso gigantesco, gente, maravilhoso, com grandes autoridades, inclusive o vice-presidente da República, no dia, presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou também do evento. E foi uma oportunidade que o setor teve de apresentar reivindicações ao presidente Alckmin e mostrar as suas necessidades, né? E eu conversei com o Paulo Bertolini, que é o presidente da Abramilho, e vou trazer essa entrevista agora para vocês. Eu estou com o anfitrião desse grande evento, desse terceiro congresso da Abramilho, que é o Paulo Bertolini. Paulo, que congresso maravilhoso. Obrigado, boa oportunidade para uma boa prosa também, não é? Com certeza absoluta. Começou com a presença do presidente em exercício. Qual a relevância da presença do Alckmin aqui hoje? É um reconhecimento pelo esforço, trabalho e dedicação dos agricultores brasileiros, sobretudo nesse aspecto. É também um fortalecimento das entidades ligadas ao agro, como é a Abramilho. E um comprometimento também com as pautas que o setor do agro tem levado ao governo. Então ele teve a oportunidade de assumir alguns compromissos, mostrou uma boa vontade, se dispôs a ser o nosso porta-voz dentro do governo, e isso faz muita diferença. Aliás, ele se colocou à disposição para ser porta-voz também dentro do STF, né, em relação a Ferrogrão. Exatamente, ele é uma pessoa favorável ao ferrogrão e isso vai fazer uma diferença muito grande, em especial para o estado do Mato Grosso, que precisa dessa ferrovia. Nós precisamos melhorar o nosso investimento em infraestrutura. O Brasil hoje não avança mais rápido no agro por causa da infraestrutura ainda arcaica, desatualizada. E essa infraestrutura ela começa dentro da fazenda com armazéns. Quando a gente não tem onde armazenar, a gente tem uma dificuldade de colocar a nossa produção, a gente fica à mercê de oscilação de mercado, a custos mais altos de frete, terceirização nesse processo, a diferença do processo de armazenagem e secagem de grãos, a diferença do preço balcão, o preço disponível, enfim, é um perde-perde nesse processo que a gente precisa mudar. E uma das formas de mudar é começando com armazenagem dentro da fazenda. E a partir da porteira da fazenda para fora, com a infraestrutura básica, que são rodovias, ferrovias, os portos também precisam ganhar eficiência, ganhar investimento, aumentar a sua capacidade. O milho sempre foi o primo pobre da soja e o sorgo o primo pobre do milho. Agora o milho toma um papel de alta relevância, né, de protagonismo, e o sorgo acompanha da mesma forma, né? Na verdade, o milho vai ser o grão do Brasil. No futuro, o Brasil vai ser conhecido pela produção de milho e a industrialização desse produto dentro do Brasil. O milho hoje, o Brasil já é o segundo maior exportador mundial de milho e é o terceiro maior produtor mundial. Mas nós temos um potencial de crescimento nessa área fantástico, tanto do milho como do sorgo, que vem aí uma oportunidade bastante grande para quem perde a janela ideal para o plantio de milho, plantar o sorgo. E esse sorgo pode ser exportado agora, por exemplo, a China abriu a possibilidade de importação do sorgo já no final do ano passado e também na transformação do sorgo em etanol. Então a gente aproveita e agrega valor. Diferente da soja, a gente que exporta praticamente 70% daquilo que produz, o milho a gente consome e transforma e agrega valor em 70% daquilo que a gente produz. Então, o nosso excedente exportável é em torno de 30%. E esse milho é transformado em proteína animal, que é o principal consumo, mas também agora, com bastante relevância, o etanol de milho, que já está perto de 20 milhões de toneladas de milho que é consumido para esse fim, gerando DDG, que também a China liberou agora, essa semana, para importação. É um produto de um coproduto desse processo da industrialização do etanol de milho, que tem alto teor de proteína e serve para a nutrição de animais, em especial dos ruminantes. Então nós temos um potencial bastante grande de
de crescimento, e o milho lá no estado do Mato Grosso, que é o maior produtor mundial brasileiro de grãos, já tem a relevância de ser ter ultrapassado em termos de volume a soja. Então esse casamento não é uma disputa, na verdade é um casamento que tem dado muito certo, que é a soja na primeira safra e o milho na segunda safra, ou quando se perde a janela, até o sorgo nessa segunda safra como uma opção viável aí nos próximos anos. Então vai dar muito certo isso. Por que a nossa produtividade por área ainda é tão menor do que a americana, por exemplo? Bom, é a questão que ainda nós somos um país novo na questão do milho. Se você pegar, o Brasil passou a ser autossuficiente em milho, questão de 20 anos, não tem isso. E passou a ser exportador muito recente. Então nós somos novos nisso aí. Embora a gente tenha 3 safras aí formalmente definidas, a potencialidade desse milho de ser produzido em todos os municípios do país. E existe uma boa parte da nossa produção que é feita em propriedades familiares e um milho de subsistência. E isso joga a média lá para baixo, né? Então, na medida que esses agricultores têm acesso à biotecnologia, a treinamento, adotem práticas sustentáveis de produção, as boas práticas agrícolas, como o plantio direto, têm a possibilidade de modernizar seus equipamentos, né, suas máquinas, isso vai fazer com que essa produtividade suba, e ela tem subido. Um exemplo claro disso é o programa Prospera, que está lá em 5 estados do Nordeste, mais de 30 mil agricultores treinados, e que antes desse treinamento eles produziam em torno de 900, 800, 900 quilos por hectare. A partir do momento que tiveram acesso à tecnologia, em especial à biotecnologia, a esse treinamento, ao maquinário, eles em 2 safras começaram a produzir 8 mil quilos. Isso numa área extremamente arenosa e com um regime de chuva muito precário, 400 milímetros, 300 milímetros em algumas regiões. Então isso demonstra o potencial que a gente tem de crescimento na nossa produção. Chamou a atenção no evento aqui a relevância que vocês deram para a imprensa especializada, né? Inclusive com homenagens. Na verdade, vocês são porta-voz daquilo que a gente faz no campo. Então essa homenagem nada mais é do que prestar honras àqueles que têm sido os nossos porta-vozes. E isso é importante, porque o agro precisa aprender a se comunicar melhor. A gente consegue fazer uma boa agricultura de uma forma sustentável, não é só sustentável do ponto de vista ambiental, mas social e também econômica. Só que isso, na hora que a gente vai vender essa imagem, a gente não consegue ainda vender ela de uma forma adequada. Por isso, esse bom contato com a imprensa, nos ajudando, nos ensinando, trazendo, vamos dizer, conhecimento para a gente, dando dicas de uma comunicação mais eficaz, né, mais eficiente. Isso é fundamental para que o agro, além de crescer, ele também seja bem visto pela população de uma forma geral. Parabéns pelo congresso e parabéns por trazer a imprensa tão para perto. Vocês são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Está aí a participação do Paulo Bertolini, presidente da Abramilho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo, no 3º Congresso da Abramilho em Brasília. Eu vou fazer um intervalo comercial agora e já eu volto com mais entrevistas do evento. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Continuando ainda no Congresso da Abramilho, em Brasília, que aconteceu na semana passada, eu conversei com o Clodoaldo Calegari, que é o presidente da AproSoja Goiás. Eu estou aqui no Congresso da Abramilho, em Brasília, com o Clodoaldo Calegari, que é o presidente da AproSoja Goiás. Nós tivemos um primeiro momento aqui hoje, Clodoaldo, com o presidente da República, exercício geral do Alckmin. Qual a importância
da presença do Alckmin nesse evento. Bom dia, Divino Ronaldo, prazer novamente falar com você. Olha, eu acho que a mesa de debates colocou pautas importantes do setor, as pessoas participantes, no tocante principalmente a seguro rural, a plano safra, a subvenção de taxas de juros. A gente está muito ansioso por isso, porque sabemos a dificuldade do momento que o setor produtivo está vivendo, e em especial em algumas regiões do país que foram afetadas por questões climáticas ou mesmo todo o momento comercial que estamos vivendo. Então, eu acho que o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, ouvindo essas demandas, ele pode levar a equipe econômica realmente um pouco mais da realidade do momento que estamos passando e, quem sabe, trazer algo de positivo para o setor que tanto necessita e que tanto dá suporte à balança comercial brasileira. Como é que o produtor rural vai conseguir lidar com essa taxa de juros que está aí? É exatamente isso. Hoje ela é proibitiva, impraticável. Nós não temos condição, o setor produtivo, agrícola, não comporta pagar uma taxa de juros tão elevada. Nós não temos receita para isso, nós não temos margem nesse momento para isso. Nós não estamos vivendo aquela realidade de alguns anos atrás de commodities em preços estratosféricos. Hoje nós voltamos a uma realidade dura e com um próximo ciclo nos prometendo mais dificuldade do que enfrentamos nos últimos 2. Então, essas taxas de juros, no momento que formos contrair financiamentos bancários, se nós não tivermos uma contrapartida do governo federal com subvenção parcial, pelo menos, desses juros, quem mais vai sofrer é o pequeno e médio produtor. Todo o setor sofre. Agora, o pequeno e o médio produtor não sobrevivem com essa taxa. Parece que a grande mágica agora é saber de onde vai sair o dinheiro para o Plano Safra, que está aí já batendo a porta, né? E vocês têm reivindicado, têm colocado aí as proposituras de vocês. Como é que está a expectativa desse Plano Safra? Nos preocupa bastante. A gente não adianta ficar aqui chovendo no molhado. A gente sabe que o governo federal não fez a lição de casa devida nas questões econômicas, não cortou na própria carne, digamos assim. A gente sabe que a gente tem que cortar gastos públicos para melhorar a situação econômica e não elevar taxas de juros para manter a inflação. Nós estamos realmente muito apreensivos, porque se nós não tivermos algo melhor do que vimos no ano passado, podemos nos preparar para termos a necessidade de uma renegociação de endividamento a nível nacional, a nível de todo o setor. Hoje nós temos regiões pontuais que já necessitam disso. O sul do Brasil é um exemplo claro, que hoje não tem mais como a agricultura no sul do Brasil ir adiante sem uma renegociação de dívida em larga escala. Agora, se isso extrapolar para todo o cenário nacional, aí o setor vai viver, e o setor vivendo uma dificuldade extrema, a economia do seu complexo total no Brasil vai entrar pela mesma dificuldade. Alguns meses atrás, quando a gente falava em RJ, o pessoal falava, são casos pontuais, é um ou outro caso que está acontecendo, mas está pipocando a todo momento, em todo canto. Já é preocupante? Muito. Já era preocupante no ano passado, no ano anterior. Ontem um amigo me passou a posição de uma RJ de um grupo grande. Ele falou, você viu isso? Eu falei, eu estou vendo diariamente. É difícil o dia que a gente não sabe notícia de algum grupo entrando em RJ. A gente sabe que tem alguns que estão usando essa ferramenta como um facilitador de negociação, talvez usando a seu favor. Agora, a grande maioria é porque realmente está enfrentando um cenário de extrema dificuldade. E o mercado precifica isso tudo. Então, mesmo quem não está em RJ, ou quem está com a saúde financeira um pouco melhor, está pagando por isso também, porque o setor financeiro, o setor bancário, o setor de comércio e indústria, todo ele é afetado e ele precifica em cima de toda a agricultura e a pecuária.
Goiás tem se destacado na produção de milho, voltando um pouco agora para o milho, né? Tem se destacado na produção de milho e também na produção de sorgo. Isso é bom, lógico, porque nós temos mais produtos no mercado, ao mesmo tempo a gente tem uma dificuldade com preços, né? Como lidar com isso? Ronaldo, nesse último ciclo safra, nós produtores de Goiás temos que bater o joelho no chão e agradecer ao homem lá de cima, porque tivemos um clima muito favorável. Isso vai dar um pequeno alento ao setor, mas muitos mesmo assim não conseguem cumprir nem com as obrigações que vêm carregando de safras anteriores. Nós tivemos um recorde de produção de soja, vamos ter um recorde de produção do complexo milho-sorgo, porque quando a gente fala em milho, o sorgo está diretamente associado, ele tem um percentual muito próximo do valor do milho e ele é o complemento de janela, digamos assim, é uma alternativa para o final da janela de plantio de segunda safra. O milho vai até um certo período, dali para frente o sorgo tem um desempenho melhor do que o milho. Nós temos que continuar produzindo. Eu sempre falo que a única forma do produtor enfrentar momentos de baixa é com alta produtividade. Então nós não podemos deixar de investir, mas para isso nós temos que ter capital. Então é um ciclo que faz o agricultor um cara de fé, né, Divino Ronaldo? A gente está sempre buscando produzir mais, colher melhor, com investimentos, mas a gente tem que ter muita fé também, porque é muita coisa que a gente coloca debaixo da terra e tem que olhar para cima, agora eu quero chuva, tem que olhar para cima, agora eu não quero chuva. Então, nós felizmente temos um solo em Goiás, um ambiente com o Cerrado Goiano que tem muito potencial ainda para crescer. Estamos trabalhando para tirar algumas travas que nós temos, alguns empecilhos no setor setor energético, por exemplo, no setor de logística, que se a gente conseguir evoluir e melhorar um pouco disso aí, Goiás com certeza vai ser protagonista cada vez mais no cenário de produção de soja, de milho, de sorgo e de outras commodities agrícolas. Doutor, para finalizar, nós temos a questão da geopolítica também. Nós temos hoje aí uma briga entre Estados Unidos e China. A grande questão é, isso nos ajuda ou nos atrapalha? Isso é uma questão que tem trazido movimentos pontuais. Em alguns momentos nos ajuda, em outros nos atrapalha. Quando o cenário vive instabilidade, você tem que estar mais atento para conseguir captar aqueles bons momentos de negócios. Um exemplo, anteontem, nós tivemos essa suspensão temporária por 90 dias, essa redução nas tarifas colocadas entre Estados Unidos e China. E em um primeiro momento, o mercado em Chicago puxou positivamente e alguns produtores aproveitaram esse momento para fechar negócios. Porque no segundo momento, os prêmios de exportação recuaram. Então, Chicago reagiu positivamente, os prêmios de exportação reagiram negativamente, nós ainda temos câmbio impactando isso. Então, todo esse segmento é muito complexo. O que eu falo que o produtor tem que estar é muito atento o tempo todo nas movimentações de mercado. Aproveitar os bons momentos e fazendo suas travas, fechando seus custos, para não ser pego de surpresa e estar com um montante de grãos na mão na hora de vender para pagar a conta. Isso é muito ruim. Nunca se pode esperar para vender na hora de pagar a conta. Você tem que ter uma antecipação de negócios, uma flexibilização de negócios, uma diversificação de culturas, que isso vai ser cada vez mais frequente, para poder escapar desses movimentos geopolíticos. Ronaldo Calegari, presidente da ProSoja de Goiás, aqui no Congresso da Abramilho em Brasília. Muito obrigado. Vamos para mais um intervalo comercial? Já eu volto e tem mais entrevistas desse Congresso da Abramilho. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete?
Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Quem também estava no evento da Abramilho lá em Brasília era o José Mário Schreiner, que é o presidente da FAEG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, mas lá ele estava como vice-presidente da CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. E, gentilmente, o Zé Mário atendeu a mim e ao repórter da TV Centro-América numa coletiva de imprensa e ele respondeu às nossas questões. Eu vou trazer essa entrevista para vocês agora. Presidente, como é que o senhor avalia o atual cenário da produção de milho no Brasil diante da crescente demanda do setor de proteínas animais? Eu não tenho dúvida que o milho e a cultura no Brasil hoje, que ela desperta o maior interesse e a maior possibilidade de crescimento. Vão ser os anos do milho. Se nós temos, por um lado, algumas culturas que tendem a estagnar não, mas a crescer de uma forma mais moderada, o milho a gente já vê exatamente o contrário, um crescimento mais acelerado, em função da multiplicidade do que você pode dar o destino dele, desde a produção de etanol. Hoje 27% da produção de etanol do Brasil vem já do milho, isso gera o DDG, que gera ração, confinamento, enfim, com outros destinos, inclusive já DDG sendo exportado, vamos começar a exportar DDG. A gente vê isso como uma grande possibilidade. Além, é claro, de cada vez mais o mercado mundial está buscando, né, no Brasil o abastecimento. Se nós temos, por um lado, uma concentração, né, de exportação de alguns produtos muito forte para alguns países, por outro lado, também nos leva a crer e a dizer que nós precisamos ampliar os nossos mercados internacionais. E aí o Brasil precisa avançar. Nós ainda não somos exímios vendedores. Os países que vêm comprar da gente. Agora, a partir do momento em que houver, e já está havendo um avanço muito grande das nossas entidades, né, do próprio governo, enfim, de nós termos essa consciência, a gente vai conseguir avançar para o mercado asiático, fazendo com que a gente possa crescer cada vez mais e multiplicar, né, ali, dividir, diluir as nossas exportações, os nossos destinos. E o milho, sem dúvida nenhuma, ele como a carne, como a soja, mas o milho principalmente, ele tem toda esse potencial de crescimento muito rápido nos próximos anos. Temos, é claro, os nossos desafios, sem dúvida nenhuma, não são só da cultura do milho, mas de outros produtos agropecuários também. Mas haveremos, com a nossa resiliência, com o trabalho, de todos superar isso. Logística e armazenamento são esses gargalos? Grande, muito grande. Até pouco me perguntava, olha, o problema de armazenagem é um problema crônico. Hoje o Brasil tem a capacidade de armazenar 70% da sua produção agropecuária. Vamos supor, eu colho 100 milhões de toneladas, hoje a nossa capacidade é 70%. A FAO preconiza 130%. Então nós estamos longe da nossa necessidade, da nossa realidade. E isso, é claro, implica em perda de renda, né, em aumento muitas vezes dos custos de produção, haja vista que hoje nós usamos carretas como armazéns. Então aumenta o frete, a concentração na época da colheita. E isso é uma perda de renda para o país. E por um outro lado, a questão logística também, nós precisamos avançar. Os modais, interligar os modais ferroviário, hidroviário, rodoviário, os próprios destinos, as próprias regiões produtoras, o Arco Norte, é extremamente importante a gente conseguir avançar. E eu não tenho dúvida nenhuma que esses desafios serão superados. Agora, esse ano, como se vai discutir, por exemplo, é claro, com certeza, ele foi já dentro das propostas que a CNA fez do Plano Safra, está contemplado a questão da construção de armazéns, mas como que você vai tirar dinheiros de custeio, né? Se o produtor já vem há 2, 3 anos, o Rio Grande do Sul há 5 anos que não colhe direito, né, com problemas de chuva, de seca e tudo mais, um endividamento enorme, o produtor está descapitalizado, vai precisar de custeio, vai precisar de dinheiro para comprar seu adubo, sua semente,
o defensivo, né, fazer a sua plantação. Então vai ser uma química aí, uma dificuldade enorme que nós vamos enfrentar de poder atender a todos esses requisitos. Mas vamos lá trabalhar, as propostas foram feitas, a CNA fez a proposta do Plano Safra, da necessidade da equalização dos juros, do seguro rural, pedimos 4 bilhões para o seguro rural, nós não podemos mais brincar com a questão do seguro rural. Nós já vimos, imagine uma renegociação de dívidas aí enorme que possa ocorrer no Brasil. Além do desgaste total que existe, a sociedade já começa também a ver de uma forma diferente, porque cria uma narrativa negativa em relação a isso, né? Mas nós precisamos estar atentos a isso tudo. É importante nós lembrarmos que 4, 5 anos atrás, o seguro rural cobria 20% da área plantada brasileira. Hoje cobre apenas 7%. Nos Estados Unidos, o seguro rural cobre 80% da área plantada. Então, dentro de uma política agrícola, do tripé de política agrícola, que é crédito, seguro e comercialização, o seguro é o mais importante deles. O produtor rural com uma pólice de seguro bem firme, uma pólice de seguro fiel, ele vai em qualquer agente financeiro e pega o recurso. Não é tão necessário o crédito rural. Então nós temos ainda essa prática no Brasil, do recurso, do crédito, mas esquecemos da questão do seguro, que ele é prioritário e é extremamente necessário. Você vai ver a política agrícola americana, muito pouco recurso é dado para o crédito, sim para o seguro. Lá são 8 bilhões de dólares por ano para a subvenção do seguro rural. Isso dá quase 50 bilhões de reais. No Brasil nós lidamos com 900 milhões, 1 bilhão. 1 bilhão para 50 milhões. É claro que eu não quero comparar aqui o Tesouro americano com o Tesouro brasileiro. Não é isso. Mas se nós olharmos o tamanho do agro brasileiro e o tamanho do agro americano, é hora de todo mundo ter juízo e pensar muito bem no seguro rural. Zé Mário, o produtor rural ele pode ir ao mercado e buscar dinheiro. O problema é a taxa de juros. Como lidar com isso? Esse é um desafio enorme, né? Você trabalha com uma Selic de quase 15% ao ano, vai ser um desafio enorme. Além disso tudo, o risco, né? Taxa de juros é risco, o risco está investido. E aí vem, cadê o seguro? Se você tem uma apólice de seguro, com certeza você ia ter uma diluição na taxa de juros, que é o risco. Então, hoje, no mercado, aí você não vê aí oferta de crédito com menos de 1,5% ao mês, que dá 18%, 20% ao ano. O que, sem dúvida, para o setor agropecuário, é algo agiotagem. Não podemos usar esse termo. É uma agiotagem. Então, esse é o momento delicado que nós vamos passar, estamos passando, onde o governo federal tem que ter essa consciência, alocar recursos necessários, principalmente aos pequenos e médios produtores. Isso não quer dizer que o grande também não precisa de atenção, mas é claro que o volume de recursos destinado a eles é um volume menor, né? Existe uma limitação, e mesmo porque o grande produtor ele busca no mercado, ele tem ali o barter, que é a troca de produtos, ele às vezes tem uma disponibilidade maior de recursos próprios. Agora, o pequeno produtor, o Pronaf e o médio produtor, que é aquele que fica no nem, né? Ele não está no céu e nem lá embaixo, ele está no purgatório. Esse precisa de uma atenção muito grande, porque nós corremos o risco aí de ter uma safra menor ou talvez uma tecnologia menor aplicada, menos fertilizante, menos tecnologia, que vai impactar também na produtividade. Mas o governo tem onde buscar esse recurso? É a grande mágica que nós temos que fazer. Esses dias aí nós vimos um rombo aí no INSS, não sei quantos bilhões. O que nós estamos falando hoje, que o setor agropecuário precisa, é de 25 bilhões, que foi pedido, 25 bilhões de reais para a equalização dos juros. E, é claro, 4 bilhões para o seguro rural. Então, é um momento onde tem que haver essa reflexão, né, por parte da área econômica do governo federal e as entidades, a CNA, né, o IPA, a FPA, a gente cobrar essa responsabilidade da importância de nós termos uma produção agropecuária pujante, além do que apoiar principalmente os pequenos produtores do Brasil.
hoje uma grande preocupação é com as condições climáticas, o grande impacto que elas têm trazido, né? E nós temos uma COP30 se aproximando aí, em que o agro parece que não está dando toda a atenção que merece. Tanto é que alguns segmentos do agro dizem até que essa pode ser a COP das ONGs, né? Como que esses impactos podem ser mitigados e de que forma o agro deve participar dessa COP? Eu acho, não, eu tenho a convicção que o agro tem que participar com força total. Não deixarmos criar uma narrativa, mas nós mostrarmos o que a gente faz. Nós temos a nossa própria narrativa. Eu vou dar um grande exemplo disso. Ontem nós tivemos dentro daquilo que nós temos de produtos artesanais do Brasil, que é do queijo, do embutido, do mel, produzido de forma artesanal do Brasil. Ontem nós tivemos a geleia. E por incrível que pareça, nos dois tipos de geleia, a misturada e a pura, uma amazônida, uma pessoa da Amazônia ganhou segundo lugar nos dois. Produtos oriundos lá da Amazônia. Então, e é essa iniciativa que nós temos que mostrar, né, tanto aos ongueiros do Brasil, que ficam de plantão, como aqueles internacionais que vêm aqui. E, é claro, nós mostrarmos um modelo sustentável de produção dentro da Amazônia, para que eles possam conhecer a nossa realidade, não criando uma narrativa, mas nós mostrando a nossa narrativa e aquilo que a gente pratica no dia a dia. Não o que eles imaginam ou não a historinha que eles querem contar, mas nós contarmos a nossa história que é real. E como que o senhor vê e a CNA essa questão do seguro rural, o impacto das mudanças climáticas? É prioridade para a CNA também isso? Sem dúvida nenhuma. O seguro rural é fundamental para a sustentação do setor agropecuário brasileiro, para o agronegócio brasileiro. Sem seguro hoje, com toda a questão de mudança climática, ou com esses eventos climáticos, muita chuva, muito sol, nós não temos aí condições de prevermos um futuro. Eu cito o Rio Grande do Sul, são 5 safras de frustração, 5 safras, seca, chuva e tudo mais. Como que o produtor rural ele tem o suporte para suportar 5 frustrações de safra? Não há quem consegue. Seguro rural com recurso para equalização, né, com os resseguros internacionais, onde você dilui o risco da agricultura brasileira com players do mundo todo da área de seguro. Né? Então, essa é uma questão que nós temos que dar toda a atenção à questão do seguro rural. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.